Quando falamos no Nordeste, muitas pessoas pensam em um clima seco, quente, com árvores sem folhas e retorcidas e um ambiente totalmente sem vida. Mas isso não é 100% verdade. Hoje, nesse documentário, você vai ver uma parte que poucas pessoas mostram, que é o período das chuvas no Nordeste. Eu me chamo Gabriel Lima e você está no canal Brasil Selvagem. Para a maioria dos animais, o período da seca é um verdadeiro pesadelo. Devido à falta de recursos, procurar alimento e uma fonte de água pode se tornar um verdadeiro desafio e até uma questão de vida ou morte. Aqueles que não dão conta do recado da seca são obrigados a migrar para regiões que têm mais recursos ou que tenham um clima mais favorável para sobreviver. Já aqueles que não têm capacidade de migrar têm que se virar ou se adaptar para poder sobreviver em um período longo de escassez. Mas dentre aqueles que mais sofrem nesse período, com certeza é aqueles que vivem e dependem da água. Por conta do calor intenso, o nível da água de rios e lagos acaba baixando drasticamente, aumentando a temperatura e diminuindo o oxigênio da água. Conforme os rios e lagos vão secando, esses animais se juntam em pequenas áreas para aproveitar os últimos recursos para sobreviver. E com toda essa movimentação, obviamente atrai muitos predadores, como outros peixes e outros animais que vêm de fora. Garças, martins pescadores e socós se reúnem nessas lagoas e rios para aproveitar esse aglomerado de peixes para se alimentar. Esse socozinho estava esperando o momento certo para atacar a sua presa. O sapo cururu, apesar de ser um anfíbio totalmente terrestre e na vida adulta não necessitar tanto da água assim, apenas para se reproduzir, ainda assim sofre muito com calor e buscam as últimas pocinhas de lama para se refrescar. E com isso a gente percebe que nesse período a noite é tão quente que até mesmo de dia os anfíbios saem para se refrescar. Mas um pequeno sapinho desenvolveu uma habilidade impressionante. O sapinho boi da caatinga é uma espécie de sapinho bem pequena que desenvolveu a habilidade de se enterrar na areia e fazer um tipo de hibernação, só que ao contrário, ao invés de ser com frio, é com calor extremo. Enquanto alguns buscam um ambiente fresquinho para sobreviver, outros buscam por alimento incansavelmente. Por conta da falta de alimento na mata, esse morcego das frutas teve que apelar para se alimentar do fruto do pé de mamão. E de vez em quando aparecia outro morcego para tentar expulsar esse daí. Só que esse estava com tanta fome que não saía por nada. Chegou um momento que eu pensei que esse morcego ia embora, mas parece que ele estava com tanta fome que decidiu comer mais um pouquinho.
Na parte da manhã, no comedouro que eu fiz para as aves, um casal de saíra amarela apareceu pelo mesmo motivo do morcego. Um tempinho depois, quem aparece é a fêmea, querendo um pedacinho desse mamão. A banana e o mamão parece que são uma das frutas preferidas dessas aves. Só que a banana atrai ainda mais outras espécies de aves e até de insetos. Mas a verdade é que independente de qual fruta esteja no comedouro, todos eles vão querer aproveitar. Mas às vezes os alimentos é tão escasso na natureza que até mesmo abelhas vêm disputar a fruta com esse sanhaço cinzento, e mesmo sendo muito maior que as abelhas, acaba fugindo com medo. Mas logo um sinal da época tão esperada começa a aparecer. Uma forte ventania começa a desequilibrar o voo dos urubus. E durante esse dia todo, o vento foi tão forte que estava impedindo o voo de algumas aves. O vento era tão intenso que a maioria das aves nesse momento estava em repouso, evitando se deslocar em voo. Durante a noite, debaixo de uma pedra, o raro e endêmico punaré de São Lourenço esperava ansiosamente pela chuva. Essa espécie de roedor vive solitária e é noturna, e se alimenta de frutas, folhas, grãos, mas nessa época todos esses alimentos são escassos para esse pequeno roedor. E por ser um roedor pequenininho, ele atrai muitos predadores. E sair durante a noite em busca de alimento pode ser extremamente arriscado, ainda mais se for para um local muito longe. Mas parece que dessa vez o punaré não quis arriscar. No dia seguinte eu não consegui filmar nada, mas no horizonte, já quase de noite, as nuvens subiam e com ela vinham alguns clarões, que seria a chuva anunciando a sua chegada. E não deu outra, foi a noite toda chovendo e foram 3 dias seguidos de chuvas intensas. E 3 dias seguidos chovendo já foi o suficiente para mudar totalmente o ambiente.
Durante a manhã, depois de uma longa noite de chuva, as aves fizeram uma verdadeira festa. A maior parte da bagunça fica por conta de um bando de quero-queros. Já um saco de tufos brancos observava a bagunça que os quero-queros faziam. Mas parece mesmo que ele estava incomodado com uma coceira, talvez provocada por pulgas ou outros parasitas. E surpreendentemente até o sapo cururu saiu do seu esconderijo para procurar um local mais úmido devido à chuva. Como no dia anterior foi bem quente, é possível que ele esteja procurando um local mais fresquinho para ficar. Mas assim que ela percebeu minha presença, ela congelou. Parece que ela estava ali tentando passar despercebida por mim. Para alguns animais, a chegada da chuva significa voltar para a região. Aqueles que migraram na seca voltam novamente para a região para se alimentar e se reproduzir, como é o caso dos papa-lagartas, que voltam essa época para aproveitar a grande quantidade de alimento. Esse daí é o papa-lagarta canelado, mas existem outras espécies de papa-lagartas que recebem esse nome por incluir lagartas de mariposas e borboletas no seu cardápio, e por conta disso, em algumas regiões é chamado de lagarteiro. Quem também volta agora no inverno é a guaracrava grande, uma espécie de ave pouco chamativa, mas muito interessante, que volta pelo mesmo motivo do papa-lagarta. E para a maioria das aves do Nordeste, o inverno é o melhor momento para se reproduzir. Nessa época, sendo a maioria dos recursos abundantes, ter filhotes não é tão difícil. Com muito alimento, é possível sustentar tanto os adultos quanto os filhotes. E essa rolinha de asa canela resolveu fazer seu ninho em um pé de limão, no qual tirou 2 filhotinhos lindos, que em poucas semanas já estavam fora do ninho.
E como o tempo passa rápido, hein? Em poucos dias os filhotes já estavam totalmente emplumados e até conseguindo voar. E demonstrando muita fome, ele segue um dos pais dando pequenos voos. Oi, meu chapa. Me dê, babá. Outra espécie de rolinha que decidiu se procriar nessa época é a rolinha roxa. Uma rolinha um pouquinho maior do que a rolinha de asa canela, que decidiu fazer seu ninho num pé de manga. E como já não tinha espaço no ninho, eles tiveram que dormir do lado de fora, bem juntinhos para suportar o frio da noite. Na manhã seguinte, além de ter registrado o Petrim vocalizando, encontrei esse macho de ariramba de cauda ruiva procurando alimento. Essa espécie se alimenta de insetos voadores, capturando eles a partir de um poleiro e perseguindo eles em voo. Em uma área alagada, eu descobri um casal de curutié que estava rondando ali o local, mas é uma ave um pouco difícil de fotografar com tantos galhos na frente. Um pouco mais à frente de onde os curutiés estavam, eu encontrei um ninho de freirinha e uma fêmea estava ali por perto. Enquanto eu fazia alguns movimentos para fotografar essa freirinha, eu espantei sem querer um frango d'água azul. Já no lado esquerdo de onde o frango d'água estava, uma surpresa me esperava. Um casal de sanã parda estava vocalizando bastante. A sanã parda é uma espécie de ave que habita brejos e lagoas, e é uma ave muito pequena. O tamanho dela é comparado àquelas rolinhas roxas que vivem no quintal das casas se alimentando de sementes. Apesar de eu ter feito essas imagens, essa é uma espécie muito arisca, se assustando com pequenos movimentos que eu fazia. No final da tarde, os animais já começam a fazer suas últimas atividades. Essa iguana
já se empolera para dormir. E uma coruja buraqueira não ficou muito feliz com a minha aproximação. Apesar de ser uma coruja, essa espécie é uma das poucas espécies de coruja que são ativas também durante o dia. E ela habita campos onde faz os seus ninhos diretamente do chão ou aproveitando tocas de tatus abandonadas. No final da tarde também é hora das aves se reunirem nos campos das fazendas. Bandos grandes de polícia inglesa do sul, nesse caso aí um macho, se juntam para comer os últimos grãozinhos de semente do dia. Os canários chipil também se juntam para poder se alimentar das sementes no final da tarde. Bandos grandes com 30 a 40 indivíduos se juntam e se espalham nos campos. A maioria deles ficam na beira da estrada se alimentando da semente dos capins e bebendo água que junta nos buracos das estradas. Conforme a noite se aproxima, alguns cantores noturnos começam a soltar a voz, e as formigas aladas começam a sair dos formigueiros para enfeitar as noites. Na parte da noite, os compositores da Sinfonia Noturna, a maioria não são aves. E apesar do tamanho desses cantores, o canto deles alcança uma longa distância. A maioria dos compositores noturnos são anfíbios anuros, como sapos, rãs e pererecas. Esse macho de perereca de banheiro estava vocalizando em um muro, ao redor de um tanque.
A ranzinha choradeira, com seu canto engraçado, vocalizava em uma pequena pocinha de água em meio à vegetação. Essa espécie, sendo bem comum no Nordeste, é encontrada facilmente depois de longos períodos de chuva. Dentre aqueles que são um pouquinho difíceis de ver, a perereca macaco, esse macho estava vocalizando com seu canto discreto e pouco chamativo. A vocalização dessa espécie é um estalo alto, que se camufla no canto de outros anfíbios barulhentos, que pode passar facilmente despercebido. E quando outro macho vocaliza por perto, ele faz uma vocalização diferente, como se estivesse dizendo que esse território é dele. Essa espécie é bem comum no Nordeste, mas essa cor verde se camufla muito bem no ambiente, o que dificulta encontrar essa espécie. O tamanho dela também ajuda na camuflagem, já que é uma espécie bem pequena. E entre os meus anfíbios favoritos está esse daí, a ranzinha da caatinga, uma espécie endêmica do Nordeste que só é encontrada na caatinga. Essa espécie tem um canto lindo e diferente, e apesar do tamanho, essa espécie tem um canto que pode ser escutado de longas distâncias. E uma coisa interessante sobre a ranzinha da caatinga é que ela desenvolveu a habilidade de se enterrar na areia e passar o período da seca sem se preocupar de sair para fora. Assim como o sapinho boi da caatinga, ela hiberna durante a seca.
E às vezes acaba rolando alguma confusão. Um macho acabou confundindo outro com uma fêmea. E parece que ele não curtiu muito essa brincadeira e foi embora. Mas o objetivo deles é totalmente isso, encontrar uma fêmea e se reproduzir. Mas nessa espécie, vários machos se juntam em uma pequena área e com isso acaba tendo uma grande competição por fêmeas. E aquelas que ele achar que é uma fêmea, ele logo pula e vai direto nas costas dela. Mas dessa vez, ele acabou confundindo. Um pouco mais longe encontrei mais um pequeno grupo de ranzinhas da Caatinga. E todas elas com o mesmo objetivo, encontrar uma fêmea. E tem alguns sortudos que conseguem o que eles mais queriam. Mas eu também tive muita sorte. Uma espécie que é muito rara na Mata Atlântica do Nordeste, a perereca araponga, ocorre por aqui. Essa espécie só ocorre na Mata Atlântica e habita rios, que é onde tem água corrente, o local perfeito para ela se reproduzir. Essa espécie que eu achava que era bem grandona, na verdade tem um tamanho médio, que apesar do seu canto bem alto que pode ser escutado de muito longe, foi um pouco difícil de encontrar ela devido à sua camuflagem e seu tamanho. Com toda certeza o que chama muita atenção nos anfíbios é o seu saco vocal, que é uma pele super elástica que os anfíbios, a maioria machos, utilizam para poder vocalizar. Eles enchem esse saco vocal de ar e emitem o seu canto, que pode ser escutado de muito longe graças a essa tecnologia. E depois de fazer as filmagens da perereca araponga, eu encontrei esse sapinho da areia, uma fêmea que estava aproveitando as formigas aladas que caía no chão atraídas pela luz.
Na manhã seguinte eu decidi ir atrás de uma espécie muito rara de anfíbio, uma espécie endêmica do Brasil que ocorre aqui na Caatinga e que é muito rara de ser vista e ocorre nos rios. E para conseguir registrar essa espécie eu tive que entrar dentro do rio. A água estava bem gelada e foi até que fácil encontrar essa espécie. E em meio às pedras, pela água corrente, ela vocalizava escondida ali dentro. E com a vocalização parecendo um bichinho de borracha, eu encontrei a rara perereca de capacete, uma espécie bem grande que fica vocalizando escondida entre as pedras dos rios nordestinos. E apesar de ser rara, essa espécie possui um segredo. Ela é uma das únicas espécies de anfíbios peçonhentas. Na sua cabeça achatada contém espinhos que têm toxinas, que se apertados pode causar uma dor absurda. E a peçonha dela é semelhante à de jararacas. Vocês não têm ideia o quão difícil é conseguir imagens originais desse jeito de cada bicho que vocês viram aqui. Todas essas imagens foram gravadas por mim e foi muito difícil de conseguir elas. Então se você gostou desse documentário, por favor, deixe um like. Se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações de vídeos novos incríveis que vão vir pela frente. E se você puder, por favor, compartilhe esse documentário com várias pessoas para mostrar a beleza que o inverno faz no Nordeste e como muda toda a aparência do sertão. E então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem atentos no canal, pois ainda vou continuar a série Paraíso Ameaçado e vai ter muitos vídeos legais ainda pela frente que eu garanto que vocês vão gostar, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.